Olá, estudantes do 9º ano, tudo bem? Professora Larissa de Ciências, nossa intérprete é a Jéssica. Sejam bem-vindos a esta aula. E esta aula nós falaremos então sobre os sais, tá? Então, reconhecer o que são os sais em soluções aquosas, né? O que eles fazem em solução aquosa, que na realidade é um comportamento aí, uma característica deles de poderem se comportar de maneira neutra, ácida ou básica, tá? Então, essa aula, os objetivos, né, é reconhecer o que é um sal. Então, a gente já viu ácido, já viu base e agora vamos conhecer, então, sais. Então, vamos lá. Para começar, então, essa aula, nós temos aqui uma imagem do sal de cozinha, no formato, né, com os cristais um pouquinho maiores aí. Certamente você já viu o sal assim também. O sal é um alimento, né, muito consumido, faz parte aí da nossa rotina diária e ele tem uma importância sim na nossa alimentação. Mas de onde vem o sal? Qual que é a origem dele? Então o sal utilizado na nossa alimentação, né, ele é retirado do mar mesmo, tá? Então eles retiram, deixam acontecer a evaporação da água, né? Depois vão tratar na indústria para tirar componentes tóxicos, para tirar, né, micro-organismos que poderiam nos causar doenças. Então o sal vai passar por vários tratamentos para que ele fique branquinho e tal, né, do jeito que a gente conhece ali. Mas o sal é então um dos minerais, tá? Um dos sais que a gente vai falar nesta aula, embora existam muitos tipos de sais, tá? Não só o sal de cozinha. Os sais, então, quimicamente falando, o que eles são? Então, eles são compostos iônicos, compostos formados por íons aí, em que esses íons, pelo menos um é um cátion, que é proveniente de uma base, e um ânion, que é proveniente de um ácido. Eles são originados, então, de uma reação que a gente chama de neutralização. Meu Deus, não entendi nada. Presta atenção que em palavras muito mais simplificadas, quando nós falamos em sal, nada mais é do que uma reação entre um ácido e uma base. Então, se você misturar um produto que é ácido com uma base, vai acontecer essa reação que a gente chama de neutralização, e vai ser formado um sal, tá? Olha só esse exemplo aqui, o HCl, então é um ácido, né, pela presença ali do H+, que ele vai liberar, com o NaOH, que é o hidróxido de sódio, uma base. Olha só, misturando esses dois em meio aquoso, então temos aqui o H2O, né? Olha o que formou, o NaCl, que é um sal, é o cloreto de sódio, e formou ainda água. Então, essa reação química, essa mistura de um ácido com uma base, sempre vai gerar água e um sal. A maioria dos sais tem como características, então, ser solúvel em água, então se dissolve facilmente, não são todos, mas é a grande maioria. Tem propriedades higroscópicas, o que isso significa? Uma capacidade alta de absorver água. Isso pode ser verificado em semanas chuvosas. Então, quando está chovendo a semana toda, repare como é que fica o saleiro. O sal parece que está todo úmido, porque ele realmente tem essa característica de absorver água. Funciona ainda como um condutor de energia. Então, assim como ácidos, assim como bases, quando os sais estão dissolvidos em água, eles também conduzem corrente elétrica. É por isso que você não pode ficar lá dentro do mar quando está dando tempestades, quando tem raios acontecendo. Porque a água do mar, né, cheia de íons como ela é, cheia de sais como ela é uma ótima condutora de eletricidade. Se cai um raio ali, né, pode sim facilmente te atingir. Então não podemos ficar na água, tá, em casos aí de tempestades por esse motivo. Outra característica também dos sais, eles têm um alto ponto de fusão. Então, para eles saírem do estado sólido de cristalzinho e virarem líquidos, é uma temperatura muito mais alta do que de outras substâncias por aí,
tá? Um ponto de fusão alto. O aspecto natural deles, né, é sempre cristalino, então o estado aí sólido, e o sabor dos sais é salgado. Embora existam alguns sais que são usados aí como conservantes e que nem sempre tem esse gosto bem salgado, tá? Não são todos bem salgados quanto o sal de cozinha, mas a grande maioria deles tem esse sabor mais salgado mesmo. E aqui temos um momento de atividade, a primeira desta aula. Olha só a pergunta. O cloreto de sódio, ele é um composto iônico que se encontra no estado sólido e quando dissolvido em água se dissocia completamente. Comente por que existem sais pouco solúveis em água, que por exemplo, tá? Como por exemplo, o fosfato de cálcio, que compõe os nossos ossos. Então, existem vários sais que são solúveis em água e outros que não. Então, aqui é para você comentar, por exemplo, né, o fosfato de cálcio. Esse é um dos sais que está compondo o nosso esqueleto. Então, por que ele é pouco solúvel em água? O que você acha? Então, tenta responder aí, vou dar um tempinho para você pensar, elaborar a sua resposta e já retorno com a nossa correção.
E então, o que você colocou? Conseguiu responder aí? Então, olha só, gente. Os sais, né, eles apresentam um alto ponto de fusão. É isso que você precisa lembrar. E é por isso que nem sempre eles vão ser facilmente solúveis em água. Então, para passar do estado sólido para o líquido, muitas vezes é uma temperatura muito elevada que vai ser necessária para que isso aconteça. Então, essa passagem, né, do estado sólido para o líquido nem sempre vai acontecer. Então, por exemplo, né, o fosfato de cálcio que nós temos aí no esqueleto, ele não vai se diluir facilmente, ele não vai passar do estado sólido de um sal para o líquido, porque para isso a temperatura teria que ser muito alta. E isso também seria péssimo, né? Porque enfraqueceria o nosso esqueleto. Então, se alguns sais não são solúveis ou são pouco solúveis em água, o motivo é esse, porque eles apresentam um alto ponto de fusão. A passagem do estado sólido para o líquido deles exige uma temperatura, né, muito alta, ok? Os sais, então, onde que eles são utilizados, né? Quais as finalidades deles no nosso dia a dia, na indústria, onde eles estão? Então, os sais são utilizados na culinária, como temperos, não só como tempero, né, agregando sabor ao alimento, mas também como conservante de algumas carnes. Em indústrias que fabricam tecidos, as indústrias têxteis, em medicamentos, tá? Na produção farmacológica e vários outros exemplos aí também. Vamos dar uma olhada aqui em alguns sais. O cloreto de sódio, o NaCl. O cloreto de sódio é o sal de cozinha. Então ele é usado como condimento aí, né, para preparar os alimentos, como eu disse, na conservação de algumas carnes e também peixes. Você já viu, por exemplo, né, o bacalhau? É um tipo de peixe que não fica no congelador ou na geladeira. Ele simplesmente é conservado no sal. O excesso de sal naquela carne, naquele peixe, cria um ambiente hostil, um ambiente que não é legal para o desenvolvimento de bactérias, de fungos, e é por isso que o alimento fica conservado, livre de micro-organismos, tá? Então, algumas carnes e alguns peixes são conservados assim, por meio do sal. O sal também, esse sal de cozinha, né, ele é usado no soro de reidratação. Que soro que é esse? Aquele soro mesmo caseiro, quando a gente tem um episódio de vômito, diarreia, que você teve uma dor de barriga, perdeu muito líquido, né, nas fezes, então o ideal é já entrar com soro caseiro, para você não ter risco de desidratar. O que é o soro caseiro? Uma mistura de água, sal e açúcar. Esse sal é para repor os minerais que você perdeu na evacuação. A água para reidratar o organismo, né? E o açúcar para dar uma melhorada nos níveis de glicemia, nos níveis de glicose, que provavelmente também deram uma caída. Então o soro caseiro também leva na composição, né, o NaCl, que é o sal de cozinha. Outro sal também bastante utilizado é o carbonato de sódio, tá? A fórmula dele, Na2CO3. Esse carbonato de sódio, ele é utilizado para equilibrar o pH da água das piscinas. Então, uma piscina, né, vai ficar um bom tempo com a mesma água, essa água não pode ficar muito ácida, né? Isso é prejudicial para a nossa pele. Então, para equilibrar o pH, é utilizado esse produto aqui. Ele é usado também na fabricação de medicamentos, de vidro, de detergentes e produtos variados, tá? Até mesmo na impressão de fotografias, na indústria de tecido, enfim, né? Esse é um tipo de sal que tem inúmeras utilidades na indústria. O carbonato de cálcio, CaCO3, ele é utilizado na fabricação de pedras de mármores e também de calcário, tá? No tratamento, né? Durante a fabricação dessas pedras. Ele é utilizado até mesmo no creme dental que a gente utiliza. Então você pode conferir a lista dos ingredientes lá no rótulo. Certamente você vai encontrar ele também, tá? Na agricultura, ele é utilizado para reduzir a acidez do solo. Então, quando um agricultor
começa lá o seu plantio e as plantas não estão crescendo adequadamente, ele vai fazer uma análise técnica do solo. Se o solo estiver muito ácido, isso é ruim para o desenvolvimento das plantas. Então, ele vai fazer uma correção desse pH, dessa acidez, né? Geralmente utilizando o carbonato de cálcio para neutralizar esse ácido em excesso. O bicarbonato de sódio, NaHCO3. Este aqui, muita gente tem em casa esse produto, né? Um pozinho branquinho. Ele é utilizado como antiácido, então se você está com uma azia, você pode tomar uma colherada lá, colocar uma colherada na água e tomar. Ele é usado para fazer as bebidas efervescentes, até os antiácidos, aquelas pastilhas efervescentes. Usado como fermento químico também, na conservação de diversos produtos, no tratamento também da lã, da seda, eles utilizam ele. E ainda até os extintores de incêndio levam na sua composição o bicarbonato de sódio, tá? Então é mais um exemplo de sal, né, que é muito usado aí na parte industrial, na parte residencial também, né? Tem várias utilidades. O NaClO é o hipoclorito de sódio. Ele é aplicado principalmente nos produtos de limpeza, tá? Ele tem propriedades desinfetantes, então ele é muito bom para produtos, por exemplo, usados no banheiro, na cozinha, né? Para eliminar fungos, bactérias. Ele é usado também na indústria de tecido, usado como um branqueador, então por isso ele é um removedor de sujeiras, né? De superfícies claras, no tratamento de água e dos esgotos também, tá? Dos efluentes que a gente chama. E aí, então, após a gente conhecer alguns sais importantes, temos mais um momento aqui de exercícios para vocês. A pergunta é a seguinte: o hidrogeno carbonato de sódio, olha o tamanho do nome, né, desse sal, mas é o nome de um sal que ele era muito utilizado lá no Egito Antigo, no processo de mumificação, tá? Esse sal, ele era aplicado em todo o corpo após a remoção dos órgãos internos da pessoa. Então, morria lá o faraó, por exemplo, eles retiravam os órgãos internos e passavam esse sal por todo o corpo da pessoa. Deixavam ela 60 dias em contato com esse sal e depois, então, eles acabavam aplicando outras substâncias ali para perfumar o corpo e tal, que daí já são questões culturais mesmo, né, do povo. O qual então era envolvido depois esse corpo em faixas de linho e colocado lá no sarcófago. A pergunta é a seguinte: comente então a função do sal nesse processo de mumificação. Então, por que eles deixavam aí 60 dias aproximadamente a pessoa no sal, depois de remover os órgãos internos? Qual é a importância do sal nesse processo aqui? Vou dar um tempinho e já retorno para a nossa correção.
Muito bem. Então, por que o sal nesse processo? Gente, o sal nesse processo todo aqui, ele vai ser utilizado com o fim de preservação, de conservação desse corpo, né? Para evitar a decomposição. Qualquer material orgânico, qualquer ser vivo, a partir do momento que ele morre, né? A partir do momento que as células param, o processo de decomposição se inicia. Então, no caso eles, né, os povos aí antigos que tinham esse hábito de querer conservar, mumificar lá a pessoa, precisa conservar esse corpo para impedir que bactérias, fungos decomponham aquele corpo. Então, a importância do sal nesse processo é justamente isso, é preservar as estruturas corporais e a conservação das estruturas, garantindo assim, né, a mumificação, que é o que eles, né, almejavam aí. E aí, então, nesta aula, quais foram os principais tópicos, os principais pontos importantes que nós abordamos nela? Então, nós vimos aí qual é o conceito de sal. Então, de uma maneira muito resumida, tá? Muito simplificada, na aula vocês têm aqui no slide, no material, o conceito químico, mas de uma maneira bem resumidinha, para ficar fácil de entender. Lembre sempre, um sal nada mais é resultado de uma neutralização entre um ácido e uma base. Sempre que você misturar um ácido e uma base, você vai ter como resultado um sal além de água, tá? Vimos ainda alguns exemplos de sais, conhecemos vários exemplos nessa aula que são importantes aí no nosso dia a dia, são utilizados, né, em produtos que a gente tem em casa, outros em processos industriais importantes. Eu agradeço a sua atenção nessa aula, espero que você tenha gostado e até mais!